Aleluias, glória a Deus, oh noite poderosa, glória, glória, glória. Pode sentar um pouco. Hoje nós estamos no nosso culto especial, culto de Santa Ceia, primícias, e também um dia de desafios, de voto, de destrave, de vida, de uma mudança sobrenatural na sua história, amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor em Lucas capítulo 17, no verso 20 e 21 diz assim: certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por este momento sobrenatural, aonde podemos, ó Pai, estar adorando, glorificando o teu santo nome. Que o Senhor venha falar conosco, ó Pai, através das palavras que serão ministradas aqui esta noite. Ó Pai, que o céu se abre, que o entendimento venha e que nós possamos crescer em graça, em conhecimento, para a glória do nome de Jesus. Nós faremos uma breve reflexão sobre esse texto e em seguida o pastor Sam vai vir com a palavra, uma ministração profética sobre a vida da igreja. Jesus estava andando entre o povo e estava realizando, diga, sinais, prodígios e maravilha. Mas os homens estavam acostumados com uma religião. Então, quando eles pregavam ou anunciavam a vinda do reino de Deus sobre a terra, eles imaginavam que este reino viria da mesma forma que todos os reinos se estabelecia, com luta, com espada e com um rei que tomaria a cidade ou o país, de Israel, das mãos do Império Romano. Mas quando Jesus veio a este mundo, ele veio e trouxe, diga, o reino de Deus. Mas o reino estava anunciado previamente pelos profetas, de que ele se expandiria, não apenas para o judeu, mas também para o grego, e também para todos os confins da terra. O reino de Deus é para todas as nações. Então, quando ele vem, ele começa a estabelecer este reino, aonde não um reino físico, mas restaurando todos aqueles que crescem em Jesus. Então, o reino de Deus, ele vem não de uma forma aparente, onde as pessoas possam dizer, está ali, ou está aqui, mas o reino de Deus, ele vem de uma forma poderosa, sobrenatural, porque ele vem transformando todos aqueles que são tocados por este reino. Jesus anuncia que o reino estava ali, por quê? Porque ele estava ali, e o reino de Deus era ele. Havia se perdido a autoridade. Deus, quando chama o homem, que ele o faz, ele dá uma ordem, que ele dominasse sobre todas as coisas criadas. Quando o homem peca, ele perde essa autoridade, ele perde o reino, autoridade sobre tudo e sobre todos. Ele perdendo o reino, o homem passa a ser regido pelo que a Bíblia chama de príncipe desse século, o qual Jesus diz que é o diabo, a antiga serpente. Ele passou a ter domínio, pois a Bíblia diz que a quem nós servimos, nos tornamos escravos dele, e o homem obedeceu ao diabo, passou a ser escravo do diabo. Mas quando Jesus vem, ele vem restabelecer
este reino sobrenatural. Ou seja, ele vem restabelecer a autoridade para que todos aqueles em quem o reino de Deus está estabelecido tenham autoridade sobre todas as coisas criadas. Por isso, toda vez que há alguma manifestação do reino de Deus, mesmo no Velho Testamento, aquelas pessoas por quem estava sendo desenvolvida o reino de Deus, eles tinham autoridade sobre a natureza. Nós vimos profetas que fez machado flutuar. Nós vimos profetas que transformam águas amargas em águas doces. Nós temos profetas que faz um mar se abrir, autoridade sobre as coisas criadas. Nós vemos esses aspectos em Jesus. Quando ele vem ao mundo, ele também tem autoridade sobre tempestades, por exemplo. Ele demonstra que aquela autoridade que estava sendo demonstrada em uma pequena porção através dos profetas, agora ela havia chegado em plenitude. Não era mais uma visitação, mas o Espírito de Deus operava eficazmente em todos os momentos sobre a vida de Cristo, porque ele era o grande representante do reino de Deus. Jesus começou a espalhar o reino de que forma? Ele sopra sobre os seus discípulos, sopra o Espírito, e envia de 2 em 2, para que tenham autoridade sobre os demônios, e que anuncie o reino de Deus, que cura os enfermos. Depois, Jesus crucificado, ele cumpre toda aquela palavra que foi pré-anunciada lá ainda no Éden, quando Deus falou que a semente da serpente picaria, a palavra correta, o calcanhar da semente da mulher, mas que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Cabeça tem a ver com autoridade. O que é que Deus estava falando? Quando vier, ou não os, mas quando vier o descendente da mulher, ele tirará toda a autoridade da serpente, ou seja, do diabo. Quando Jesus foi até aquela cruz, ele estava pisando naquele sacrifício, extraindo toda a autoridade que o diabo tinha sobre as pessoas e sobre as coisas. Ao ressuscitar, ele carimba esta vitória, e depois de alguns dias, ele derrama o seu Espírito, estabelece a igreja, que é a representante do reino de Deus sobre a face da terra. Nós não somos uma religião, nós somos aqueles que estão levando o reino de Deus para as nações, para as pessoas. Por isso que toda vez que nós começamos a estabelecer o reino de Deus em um local, onde houver espíritos malignos operando sobre a vida de pessoas, eles são repelidos, eles manifestam-se, porque sabem que chegou aqueles que representam aquele que venceu o diabo e seus anjos na cruz do Calvário. Quando você chega, quando nós chegamos em um local, em uma cidade, em uma nação, nós estamos trazendo uma boa nova, uma mensagem. Qual a mensagem? A mensagem do Evangelho. Estamos dizendo, olha, talvez os representantes do reino das trevas deste lugar ainda esteja tendo alguma autoridade sobre a vida deste ambiente.
mas aqueles que representam a verdadeira autoridade chegaram. E quando o reino de Deus chega, o reino das trevas tem que bater em retirada. Queridos irmãos, você não pode representar o reino de Deus se você não tem o pleno conhecimento do poder e da autoridade que você está representando. Nós não estamos convidando o diabo e seus anjos a sair. Nós não estamos convidando eles a parar de operar. Nós estamos ordenando, porque nós estamos trazendo o reino de Deus sobre a vida desta cidade, sobre a vida desta nação, sobre a vida destas pessoas. Quando o evangelho chega, todo empecilho e todo atrapalho para que alguém ouça o evangelho do reino é tirado. As pessoas podem ouvi-lo e entendê-lo, mas nós não podemos obrigá-los. Mas ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer: eu não entendi, eu não ouvi. Como Eva falou lá no começo, foi a serpente que me enganou. Como Adão, foi a mulher que tu me deste, culpado é o Senhor, me deu essa mulher. Não, nós estamos em plena consciência de que o nosso Cristo morreu, ressuscitou e que voltará, e que o reino de Deus será plenamente estabelecido de forma física e espiritual sobre a vida de todos aqueles que aguardam nele. Então nós temos autoridade. Queridos irmãos, você tem autoridade sobre a sua casa, você tem autoridade sobre o seu bairro, sobre o local que você trabalha, porque você representa o reino de Deus. Saiba, sempre que houver um atrapalho, um empecilho, a Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades da maldade, que estão nas regiões celestiais. Você não pode e não deve partir para uma briga corporal, mas você sabe onde é a fonte deste mal, e nesta fonte, aquele que você representa tem toda a autoridade, porque ele venceu o diabo e seus anjos. Você vai lá, nos lugares celestiais, através da fé e da autoridade, e no nome de Jesus, você repele todo espírito que está trazendo a trava, todo espírito que está trazendo o atrapalho, porque você tem autoridade. E quando você começar a agir desta forma, você verá que aquelas pessoas, na verdade, que te afrontavam, elas estavam, de fato, trazendo um grande grito de pedido de socorro. Ele estava te afrontando, mas na verdade você é espiritual, sabe que aquela afronta tem um cunho espiritual. Você luta contra o espírito e aquela pessoa fica liberta. A Bíblia diz: orai pelos vossos inimigos, para que eles se arrependam, para que se tornem nossos irmãos e não mais nos perseguirão. Porque a raiz da perseguição não está nelas, está nos principados, está nas potestades, que tenta, através de uma pessoa, trazer prejuízos para o reino de Deus. Mas nós sabemos que uma vez que o reino de Deus no dia de Pentecostes, ele foi liberado sobre a igreja, nós não temos o que temer, porque a autoridade do nosso Deus está sobre a nossa vida. Creia poderosamente, você tem autoridade. Apesar das lutas, da dificuldade, quantas vezes você imagina que está perdido, mas queridos irmãos, persevere na fé, acredite, por mais que pareça
que você está vivendo em derrota, há algo em você que vence o mundo, a sua fé, a nossa fé. Não podemos desfalecer, não interessa a circunstância que você está vivendo, que nós estamos vivendo, o nosso Deus venceu. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tenha alegria, eu venci o mundo. O mundo pode ser poderoso para você, mas não tem poder algum sobre aquele que o criou. E aquele que o criou é aquele que te chamou, é aquele que habita em você, é aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra. Não desista, não desanime em meio às aflições desta vida, porque a autoridade de Deus está sobre sua vida, está ao seu favor. Creia poderosamente que esta tempestade vai passar. Grita para ela, ordena, porque o reino de Deus tem autoridade sobre a natureza, tem autoridade sobre os espíritos malignos. É impossível não passar por tempestades, mas é plenamente possível dar ordem para que ela pare. Por isso nós precisamos estar clamando, lutando, guerreando em oração, ordenando, em nome de Jesus, que esta luta vai passar, e que você sairá dela muito mais engrandecido, muito mais fortalecido, muito mais cheio de Deus do que antes. Levanta a sua mão direita. Repita comigo: em nome de Jesus, eu ordeno a essa circunstância, a essas tempestades, a este vento, que batam em retirada, que cessem, que se acalmem, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia, pastor Sam. Nós demos uma fofadinha na terra. Agora Sam vai trazer a boa semente, e algo poderoso e tremendo será liberado aqui esta noite. Você crê? A sua vida nunca mais será a mesma. Anota essa data. Que data é essa? 4 de junho de 2023, deixa anotada na sua agenda, e vê como você estará nesta mesma data em 2024, amém?